Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos mais uma semana de estudos com a disciplina de Extensão Rural. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos falar sobre como criar uma associação. Nós já iniciamos nossos estudos sobre os modelos de organização rural. Na aula anterior nós falamos sobre o associativismo, né? Quais são os seus princípios, quais são suas vantagens, quem pode se associar. E hoje nós vamos falar do propriamente dito, então, como se criar uma associação. Quais são os passos, então, que você, enquanto extensionista, ou você, quanto líder comunitário, deseja aí dentro da sua comunidade rural, dentro do seu grupo de interesses homogêneos, criar aí uma associação, para fortalecer esse grupo. Então, vamos falar lá, Criando uma associação, ela se dá inicialmente pela identificação dos interesses coletivos. Então, o que o grupo quer? Quais são os problemas coletivos que, com a criação de uma associação, eles poderão ser resolvidos? Então, é importante que você, enquanto extensionista que está acompanhando esse grupo, ou você, enquanto líder que está pretendendo aí criar uma associação, você identificar quais são as necessidades e quais são os interesses que estão comuns a esse grupo, que proporciona aí a criação de uma associação e que isso pode, gerar uma maior possibilidade de que esses indivíduos atuem de forma conjunta. Bom, para a comissão provisória para a formalização de uma associação, é interessante, é necessário, como nós já frisamos na nossa aula anterior, que exista formalmente um grupo de pessoas que inicialmente vão assumir essas primeiras providências. Para começar uma associação, vou destacar novamente, nós precisamos de 2 pessoas, tá? Essas 2 pessoas, elas podem já instituir a criação de uma associação, e isso depois vão adquirindo aí seus novos associados. Mas então, a gente está se tratando aqui de uma associação, a gente vai montar uma comissão provisória para formalizar essa criação. Ela começa existindo aí a partir de um pequeno grupo de pessoas que estão assumindo aí essas primeiras providências. Aí será realizada então a nossa primeira reunião, onde serão apresentados quais são os objetivos dessa associação, quais são os problemas que essa comunidade ou que esse grupo de produtores enfrenta e quais são as possíveis soluções, quais são as prováveis condições para resolver esses problemas. Elaborar aí uma minuta de um estatuto. O que é minuta? Minuta é um documento, onde se começa a rascunhar de forma inicial. E o que é o estatuto? O estatuto é o documento máximo aí que rege a nossa associação. Então você começa a fazer a escrita da minuta do estatuto e ainda indicando pessoas que possam aí elaborar esse estatuto. E aí se fazer a eleição da diretoria e do conselho fiscal. Bom, como é que se funciona então a estrutura da diretoria e do conselho fiscal de uma associação? A diretoria executiva, ela é composta do seu presidente, presidente que é o representante coletivo que é eleito pela maioria, democraticamente. O vice-presidente, que é o que substitui o presidente nas ações onde ele está impossibilitado. Nós temos a figura do primeiro e do segundo secretário e temos também a figura do primeiro e do segundo tesoureiro. Isso aqui são cargos básicos aí para se iniciar uma diretoria executiva de uma associação. E precisa também ser eleito um conselho fiscal. O Conselho Fiscal ele é um órgão independente da diretoria executiva, então ele não tem interferência desse grupo, da diretoria executiva, e esse Conselho Fiscal ele é formado por 6 pessoas, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Esses
membros do Conselho Fiscal, eles vão monitorar, né, todos os gastos, né, toda a planilha, né, orçamentária e financeira da associação e verificar se o que a diretoria executiva está fazendo, né, que elas estão promovendo aí essa gestão da nossa associação, está sendo feito de acordo com os princípios, né, básicos, né, alicerçados aí dentro da ética e da moral. Então o Conselho Fiscal vai fazer essa fiscalização então do mandato, né, ou do grupo da diretoria executiva. Bom, então é importante que depois desse grupo já formado, esse grupo elabore então a minuta, né, lá do nosso Estatuto Social, faça a discussão, né, dos pontos que são pertinentes, que estão previstos aí dentro do Estatuto, e aí depois uma votação realizada para aprovar o Estatuto. O Estatuto aprovado, né, o Estatuto será então o documento que regula todas as intenções e o funcionamento da associação. É o documento, né, magno da nossa associação. Lá, nesse estatuto, deve estar descritos, né, todos os aspectos de acordo com a legislação vigente, sendo a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a Lei 11.127, de 28 de julho de 2005. Lá na criação do estatuto, nós temos ali um item, né, importante que precisa ser destacado para a criação de uma associação, que está lá no nosso artigo 54, que é sobre a entidade. Nessa fase lá do estatuto, tem que estar descrito a denominação da associação, a sede, aonde ela está localizada, qual é o seu fim, né, qual a sua atividade e qual é a duração da associação. Mas a duração, ela tem prazo para acabar? Algumas têm, né? Algumas associações são de prazo indeterminado, outras elas se encerram no espaço de tempo, como por exemplo uma associação de uma comissão de festas, né? Ela tem início e ela tem fim para acabar. Tá? Ainda sobre a entidade, a gente tem que ter o destaque dentro do estatuto sobre os requisitos para admissão dos associados, né? Quais são os critérios, quem pode ser associado dessa associação, como é que se tem os princípios de demissão e exclusão dos associados. Então, demissão como? De forma deliberada, por meio de uma Assembleia Geral, coletivamente pode-se entender que aquele associado não faz bem para essa associação, né? Ele, por princípios jurídicos, legais, morais, né? E a associação pode, pela maioria, promover a demissão e a exclusão de associados. O associado também ele pode sair da associação mediante seu pedido, né, de desligamento. Então, as duas formas então, que nós temos aqui de exclusão aqui do quadro de associados. Nessa fase também do estatuto deve estar destacado quais são os direitos e os deveres dos associados, informar quais são as fontes de recursos para a sua manutenção, se ela é feita por meio de mensalidades, de anuidades, se ela é feita por meio de doações, né? Então a gente tem aqui como que vão ser os recursos que essa associação vai se manter, né, ativa financeiramente. Informar também nesse item qual que é o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, né, os órgãos que decidem, né, que tomam decisões dentro da associação. Dentro desse item também precisa se destacar quais são as condições para a alteração das disposições estatutárias, ou seja, eu quero mudar alguma coisa dentro do estatuto, né? Lá precisa estar destacado como isso vai ser feito e como que pode-se ocorrer a dissolução aí das condições propostas dentro do estatuto. E, por último, né, dentro desse item, se destacar lá qual é a forma de gestão administrativa e da aprovação das respectivas contas, né, da prestação de contas que é realizada pela diretoria executiva. Outra
Outra situação que precisa ser considerada para a confecção de um estatuto é se destacar lá sobre a condição dos associados, que está lá no artigo 55 a 58, onde se prevê que os associados devem ter direitos iguais, né, entre todos eles, mas todavia, entretanto, pode acontecer do estatuto instituir algumas categorias de vantagens especiais para alguns membros, tá? Isso só se o estatuto prevê. A condição máxima, né, do associativismo, né, da questão coletiva, é que todos têm os direitos iguais, né, perante a associação, salvo se tiver alguma coisa específica já no seu estatuto. A questão da exclusão do associado, né, só é admissível quando é por justa causa. Então, como é que se faz isso? Quando ela é reconhecida por meio de um procedimento que assegure defesa, tá, para o indivíduo que está sendo excluído, né? Ele pode entrar com recurso, e isso a gente tem que informar dentro dos termos do estatuto como que vai ser feito, como vai se destinar e quais são os prazos que vão ocorrer no caso de associação, de exclusão do associado por meio de justa causa. Outra relação, né, sobre os associados é que nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferida, né, a não ser em casos que estão previstos por lei ou ainda dentro do estatuto, né? Voltando a falar, condições aí morais, condições jurídicas, né, que impossibilitem em algumas situações do associado exercer algum direito ou função dentro da associação. Bom, outro elemento também para a gente destacar na confecção do estatuto é sobre a Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral é o quórum máximo, né, da nossa associação, é o item mais importante dentro da associação, que manda até mais do que o presidente, são todos os associados reunidos. Então, a Assembleia Geral, ela é uma reunião deliberativa da associação. Geralmente, a Assembleia Geral ocorre uma vez por ano, tá? Para a realização da Assembleia Geral, deve estar previsto lá no Estatuto que ela deve se convocar a Assembleia, né, de acordo com os princípios estatutários, garantindo aí a 1/5 dos associados o direito a promovê-la. Então, se 1/5 dos indivíduos que compõem o quadro da associação deseja convocar uma Assembleia Geral, eles têm o direito a isso. Então, todos os associados devem ser convocados para a Assembleia, tá? Então, eles são informados mediante carta registrada ou mediante algum contato que consiga comprovar que o associado recebeu a convocação. E aí compete, né, de forma exclusiva e privativa à Assembleia Geral de uma associação destituir os seus administradores. Então, caso a Assembleia Geral resolva aí o impeachment aí do presidente, querendo tirar algum grupo, né, alguma pessoa do quadro da diretoria executiva, a Assembleia Geral tem esse poder, e a Assembleia Geral, né, de forma pela sua maioria, também consegue promover alterações no estatuto. Um indivíduo isolado sozinho não consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso só de forma coletiva e democrática. Ainda, né, dentro da criação da associação, falamos aqui da parte do estatuto, temos um dispositivo interessante para se destacar lá no artigo 61, que é sobre o patrimônio. É no caso aí da associação ela findar as suas atividades, né, dela se dissolver, dela encerrar as suas atividades. Então, todo o patrimônio líquido da associação ela tem que estar destinado lá no seu estatuto para qual entidade sem fins não econômicos, né, ela vai ser destinada. Se não tiver nada no estatuto e essa associação, porventura, findar as suas atividades, os associados podem escolher uma instituição de âmbito federal, estadual ou municipal de fins semelhantes para receber o patrimônio líquido dessa associação.
Ainda, né, no caso do associado possuir uma cota, uma fração no patrimônio dessa associação, esse indivíduo ele poderá receber, né, se determinar o estatuto, claro, o estatuto tem que prever isso, a restituição atualizada desse patrimônio, né, que compete aí a esse associado e que ele contribuiu aí para o patrimônio dessa associação. Não existindo, então, instituição pública com fins semelhantes para findar o patrimônio dessa associação, né, que ela foi extinta, isso será destinado para a Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou ainda no âmbito da União. Então, isso tem que estar previsto também no nosso estatuto. Bom, depois que a gente fez a minuta do estatuto, discutiu e aprovou, né, os cargos estão todos já determinados, é fundamental que a associação elabore, então, a sua ata, né? Ou a cada reunião que ela realize, ela elabora uma ata. O que é ata? Ata é um documento onde ele vai descrever de forma narrativa tudo o que ocorreu durante a reunião, né? Durante aquele encontro. Então, a elaboração de uma ata na Assembleia Geral de Constituição é o primeiro documento, né, que essa associação vai ter. Essa ata da Assembleia Geral é o documento, então, que descreve de forma sequencial todos os acontecimentos que ocorreram na reunião de fundação dessa associação. Esse documento, então, ele deve ser assinado pelo secretário e pelo presidente da Assembleia, bem como por todos os associados presentes. Bom, além da assinatura dos associados, né, eles devem apresentar seus documentos pessoais para constar e lavrar isso na ata, e o presidente eleito da associação deve assinar também a ata como um termo aí, um primeiro termo de posse. Para se fazer a criação de uma associação, também é necessário que se faça alguns registros e inscrições, né, para legalizar o funcionamento dessa associação. Deve-se realizar registros no cartório, né, de pessoas jurídicas ou no cartório de registro de títulos e documentos, se estabelecer a inscrição no órgão da Receita Federal, né, para obtenção do CNPJ, inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda quando a associação tiver movimentação de mercadorias, fazer a inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, quando a associação tiver empregados, e se fazer também a inscrição na Prefeitura Municipal para o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, ou aqui na nossa cidade chamado de ISS-QN. Bom, importante ainda dentro da criação de uma associação, para se destacar, que os associados eles não são beneficitários de nenhum bem ou direito da associação, tá? Então eles não, a não ser que isso seja previsto no seu estatuto. As operações financeiras da associação resumem-se somente à movimentação de recursos que são conseguidos por meio das taxas, das mensalidades, anuidades, doações, subvenções ou ainda de outras formas, né, de natureza, de forma a realizar aí a mantença das atividades da associação. A comercialização dos serviços, né, ou ainda de produtos, ela pode ser permitida por meio de uma associação, desde que ela seja feita para manutenção da associação. Lembrando que a associação é uma atividade, é uma reunião civil, né, de indivíduos, sem fins econômicos e sem fins lucrativos. Então, se houver a comercialização de serviços ou produtos, ela deve ser feita somente para a manutenção da associação ou para desenvolver ainda uma atividade que esteja prevista no Estatuto Social, né? Como, por exemplo, poderíamos ter situações onde se faz obras de caridade, né? Se faz obras de cunho social, então se criam produtos para se vender isso e se trazer recursos para a associação, então isso pode ser previsto desde que esteja explícito lá dentro do Estatuto Social da nossa associação. Importante destacar ainda
que quando houver a comercialização de produtos ou serviços pela associação, se isso gera sobra, né, se isso gera lucros, esses recursos não poderão ser repassados para os associados, né? Todo o patrimônio, caso a gente tenha sobra, então as empresas chamam de lucro, né? As associações, as cooperativas, os modelos de organização rural chamam de sobras, e no caso da associação, isso deve ser incorporado à própria associação, conforme determina a lei. No caso das cooperativas, isso poderia ser dividido de forma idêntica aí entre os cooperados. Então, caso o grupo de interesse, né, da associação queira constituir uma organização que possa comercializar insumos ou produtos e repassar isso aí em nome da associação para os seus associados, ela deve pensar então em elevar ou mudar a sua atividade para um modelo cooperativista, tá? Então, quem prevê a comercialização de produtos e serviços são as cooperativas. Então, por último, né, as associações, elas não pagam imposto de renda, porém, elas precisam declarar, né, fazer a declaração, né, do seu imposto de renda de forma anual junto à Receita Federal, sobre penalidade aí de sofrer multas. Certo, moçada? A nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre o sistema cooperativista, tá? Que também é um modelo de organização rural muito importante e que precisa ser dominado aí pelo indivíduo que vai trabalhar na extensão rural, né? O extensionista precisa compreender também essa outra modalidade de organização rural, ok? Isso aí, pessoal, esse era o conteúdo para o nosso encontro de hoje. Eu agradeço até aqui a sua companhia, obrigado e até a próxima.